O Al Hilal está, sim, tentando emprestar o atacante Marcos Leonardo ao futebol brasileiro ou russo, tá? A torcida do Cruzeiro critica Caio Jorge por má atuação. A situação de Caio Jorge no Cruzeiro virou um dos assuntos mais comentados entre os torcedores nos últimos dias. Possível interesse rubro-negro teria mexido com o psicológico do jogador, que passou a atuar de forma mais dispersa e menos intensa dentro do campo, mesmo ainda vestindo azul. É isso, meus amigos. Então agora a gente chega aqui trazendo essa notícia que vem da Arábia, tá? Notícia vindo da Arábia, direto da Arábia Saudita. O Al Hilal está, sim, tentando emprestar o atacante Marcos Leonardo ao futebol brasileiro ou russo, tá? Então, o Marcos Leonardo pode ser emprestado ao Brasil ou para a Rússia. E aí os torcedores do Flamengo, na mesma hora, ficaram alucinados. Informação do Hilal Stuff, que eles publicam muitas notícias sobre o Al Hilal. Então, eles trazendo que o Al Hilal está tentando, e é real, emprestar o atacante Marcos Leonardo ao futebol brasileiro ou russo. O jogador vai perder espaço com a chegada de Karim Benzema, tá? E aí os torcedores do Flamengo, na mesma hora, começaram, né, a mostrar imagens, a comentar, né, o pessoal falando aqui, ó, infelizmente ele não serve para fazer pressão na saída de bola do Flamengo, segundo o Felipe Luiz. Pessoal reclamando aí do Marcos Leonardo não ser uma opção para o Flamengo, tá? Pessoal marcando o Felipe Luiz nos posts, inclusive. Felipe Luiz é o jogador que falta no elenco, Gabigol 2.0, vem por empréstimo, arrebenta e depois compramos. Faz a boa, ídolo, basta uma ligação sua convocando. Aí, ó, mandar aqui, avisar ao técnico que é oportunidade de mercado e que ele precisa saber utilizar o jogador e ponto. Se não sabe, pede. Cara, não é pedir pra sair, né, gente? Mas eu entendi o ponto. Contrato é um grande jogador, contrato e o treinador arruma um jeito de utilizar ele, né? É porque ele queria um outro tipo de perfil, mas, cara, eu também, eu por mim, muito mais o Marcos Leonardo que qualquer outra opção. É melhor, inclusive, que o Caio Jorge. É melhor que o Caio Jorge. O Conan Rubro-Negro. O BAP tem que ligar o F e comprar o cara. Problema que não gosta, problema que não está no perfil. Contrata e depois o treinador se resolve. Os torcedores falando isso. O Daniel, o empréstimo dos caras vai ser na casa dos 40 milhões de euros. Só 2 clubes no Brasil têm essa condição. Isso aí de obrigação de compra, né? Opção de compra, não sei. Isso aí não foi dito. O que estão dizendo, as notícias aí da Arábia, é que estão aceitando emprestar ele para o Brasil ou para a Rússia, tá? O rubro-negro realista, é um absurdo o Flamengo não tentar essa contratação. O treinador tem que saber lidar com o elenco. Time nenhum pode depender de treinador para contratar. Treinadores vêm e vão. Os torcedores então revoltados com essa questão do Flamengo não querer tentar esse empréstimo do Marcos Leonardo. E a gente entende, né? A torcida fica chateada. E aí os torcedores rivais, óbvio, né, também, torcedor do Fluminense e tudo mais, já mandando, vai lá, Mário Bittencourt, mostra que você é o mestre da negociação e fala alguma coisa sem noção para ver se eles liberam o cara pra gente, kkkk, né, o WL mandando aí. O Elias mandando aí, estava quase assinado com o Atlético de Madrid e voltar atrás do nada. Esses árabes não sabem o que querem de verdade. Mas independente de qualquer coisa, o Flamengo tem que querer. O Flamengo não tá querendo. Torcedores marcando, falando de todos os times aqui, cara. Olha só. Corinthians tem que agir logo. O Bruno Reis fala uma situação aqui. Na mesma notícia, diz que o jogador não quer sair de lá, tá? Dizendo que na mesma notícia diz que o jogador não quer sair de lá. Isso também é importante, tá? Mas de qualquer forma, o Flamengo não quer, né? Isso aí você resolve com um bom contrato, né? O pessoal então fazendo campanha, vários torcedores de vários clubes aí fazendo campanha. Mas ele não ia para o Atlético de Madrid? Não foi, já fechou a janela lá, não foi para o Atlético de Madrid, tá? Até torcedor do Bahia, né? Poder ir para o Bahia e tal, não sei o quê. Torcedores do Corinthians, vende o Yuri Alberto e contrata o Marcos Leonardo,
Então os torcedores estão aí de todos os times querendo, mas o Felipe, né, já deixou claro que não é o perfil que o Flamengo está buscando. Aí, ó, torcedor do Palmeiras, oportunidade de ouro, marcando o @ do Palmeiras. É o que eu tô falando para vocês. Vai vir pro futebol brasileiro, vai voar, né? Ó, o Luiz aqui, 7034, mandando aí, ó, cairia como uma luva no Botafogo. Tá todo mundo querendo essa... A torcida do Cruzeiro critica Caio Jorge por má atuação. A situação de Caio Jorge no Cruzeiro virou um dos assuntos mais comentados entre os torcedores nos últimos dias. Após mais uma atuação abaixo do esperado, a arquibancada e as redes sociais explodiram em críticas. Muitos cruzeirenses afirmam que o atacante já não demonstra mais vontade de vestir a camisa celeste e que estaria jogando sem raça e sem entrega, com a cabeça longe do Cruzeiro, especialmente por causa das negociações e sondagens do Flamengo. Possível interesse rubro-negro teria mexido com o psicológico do jogador, que passou a atuar de forma mais dispersa e menos intensa dentro do campo, mesmo ainda vestindo azul. E isso não é nenhuma notícia de rubro-negro. O que eu li para vocês é um portal cruzeirense que provavelmente tem algum acesso ali aos bastidores do Cruzeiro, trazendo como é que tá o clima por lá. E aí vem corroborando com a notícia que eu trouxe ontem de que lá dentro o próprio Caio Jorge tá insatisfeito. Tem muito a ver com o Tite, que tá acabando com o time do Cruzeiro. Inclusive, esses próximos jogos aí, a informação de que o Tite tá balançando, que eles podem voltar aí atrás de Leonardo Jardim, tentar convencer. Mas o negócio tá feio lá e o Flamengo tá só de olho, ó, só de butuca pra ver no que vai dar, porque se abrir mais uma brechinha, como parece que vai abrir, o Flamengo vai tentar de novo o Caio Jorge e tá tentando outros jogadores também. Uma das outras opções é o Marcos Leonardo, que o Al Hilal tá numa sinuca de bico também. Por quê? O Al Hilal negociou o Marcos Leonardo com o Atlético de Madrid por empréstimo com opção de compra fixada em 40 milhões de euros. E aí o Atlético de Madrid, no finzinho das contas, acabou desistindo por conta ali de um imbróglio na Liga Saudita. Eles estão tendo uma crise lá, que parece que tinha um risco ali de ter algum tipo de problema na transação. Enfim, o Atlético de Madrid desistiu, Marcos Leonardo voltou para o Al Hilal, porém, nesse meio tempo, o Al Hilal contratou o Karim Benzema e ocupou a vaga desse jogador, e agora o Al Hilal não tem mais vaga de estrangeiro. Marcos Leonardo não poderia atuar na Liga Saudita mais, e estão tentando de alguma forma emprestar o jogador. Só que a janela europeia já fechou, e os únicos mercados abertos no momento são o brasileiro e o russo. Então eles estão tentando de qualquer forma emprestar e já definiram um modelo ali de negociação. Querem emprestar o jogador em troca de um valor de 1 milhão de euros e com uma venda fixada que eles planejam receber algo em torno de 40 milhões de euros na opção de compra fixada. Então, se o Flamengo for tentar quebrar esse valor, olha, a gente oferece 1 milhão de euros pelo empréstimo e vamos supor mais 25 de opção de compra, já deduzindo esse 1 milhão que a gente pagou. Então a gente completaria com mais 24. Quem garante que o Al Hilal não ia aceitar? O Flamengo pode tentar uma porcentagem do jogador, comprar 50%, 60% por 20 milhões de euros, mais 1 milhão pelo empréstimo. Tem uma série de opções que o Flamengo pode tentar. Ele agrada muito ao staff do Flamengo quase todo, mas por que o Flamengo ainda não foi para cima? Felipe Luiz. Ele insiste em mais uma dessas convicções dele, de que o Marcos Leonardo não se encaixa no perfil de atacante que o Flamengo quer atualmente. Ele insiste que o Marcos Leonardo não faz o que ele precisa, que é o ataque, na pressão, na marcação à defesa adversária, que ele é mais centralizado, se assemelha muito às características do Pedro. E se você parar para ver o estilo de jogo do Marcos Leonardo, não tem nada a ver com o Pedro. Ele é muito mais veloz. O Pedro é um finalizador nato, é um craque, é o melhor centroavante ali do futebol da América do Sul. Está numa fase não muito boa, mas o Marcos Leonardo jogaria junto com ele claramente. É um jogador
totalmente diferente do Pedro, agregaria muito ao elenco do Flamengo, mas o Felipe Luiz até hoje não enxerga isso, e por isso o Flamengo não tem feito novas tentativas pelo Marcos Leonardo, e a gente espera que isso possa mudar, que o Felipe Luiz possa reconhecer que talvez não seja bem assim, e o Flamengo vá atrás do jogador. Vamos ver no que vai dar, e qualquer novidade que eu tenha sobre esse assunto